Salve, salve, torcedor do Santa Cruz! Hoje vamos falar de assuntos sérios que mexem diretamente com o coração da torcida, a situação de dois jogadores que estão no departamento médico do clube. Estamos falando de William Alves e do Ariel. Dois nomes que mexem com o elenco e com a estratégia do Santa Cruz, mas de maneiras muito diferentes. Começando pelo William Alves, que acabou sofrendo uma lesão preocupante, mas com previsibilidade de recuperação, e depois entrando no caso do Ariel, que infelizmente segue sendo uma frustração contínua para o clube e para quem acompanha o time de perto. O William Alves se lesionou em uma jogada que rapidamente chamou a atenção de todos. Ele disputou uma bola com o goleiro do Vitória e, ao cair, sentiu algo sério no joelho esquerdo. A imagem ao vivo mostrava claramente o impacto da queda e, no momento, todos puderam perceber que não era algo simples. Um jogador experiente como William Alves sabe reconhecer quando a lesão não é superficial, e foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou no chão, visivelmente sentido, mas conseguiu sair de campo caminhando. No dia seguinte, o Santa Cruz divulgou que o atleta precisaria passar por uma ressonância magnética para avaliar a gravidade do trauma, e essa notícia deixou todos atentos. O resultado do exame mostrou que William Alves sofreu um edema ósseo no joelho esquerdo, acompanhado de uma pequena lesão na cápsula posterolateral e um trauma no ligamento colateral. O médico do clube explicou que se trata de uma fratura subcondral, ou seja, um amassamento ósseo que não exige cirurgia, mas que demanda cuidado e um período de recuperação adequado. A previsão é de cerca de 8 semanas para que ele possa voltar às atividades físicas e retomar sua função dentro do time. Apesar de não ser uma cirurgia, o tempo de recuperação ainda é considerável, o que significa que William Alves ficará de fora do restante do campeonato pernambucano. A primeira fase da competição termina no final de janeiro, e ele não terá condições de atuar nos jogos decisivos que se aproximam. A ausência de William Alves no time traz consequências diretas para a defesa do Santa Cruz. Ele é um dos pilares da zaga e vinha em uma fase excepcional, sendo um dos principais nomes do elenco. Com ele fora, o técnico terá que reorganizar a defesa, e o clube contará com jogadores como Jansson, que está voltando de lesão, ou Matheus Vinícius, que já demonstrou capacidade no ano anterior. A confiança que a torcida deposita em William Alves é grande, e sua recuperação rápida e eficiente é essencial para que o Santa Cruz mantenha equilíbrio defensivo e competitividade, principalmente pensando na Série C, que se aproxima e exigirá o máximo de todos os atletas. Enquanto William Alves tem uma previsão clara de retorno, a situação de Ariel é totalmente diferente e muito mais preocupante. O atacante, que a torcida acreditava poder assumir um papel central na equipe, continua sem prazo definido para voltar aos campos. Ariel enfrenta um problema crônico que já vem desde a Série D, e o tempo no departamento médico se prolonga sem sinais de solução definitiva. Ele está em tratamento fisioterápico, mas o clube não estabelece uma data estimada para seu retorno. Essa indefinição torna impossível para o técnico contar com ele em qualquer planejamento, e a torcida precisa lidar com a realidade de que Ariel, infelizmente, segue como uma decepção constante. O caso do Ariel é emblemático porque, diferentemente de outros jogadores que também passam pelo departamento médico, ele parece nunca sair da fase de recuperação. Enquanto atletas enfrentam lesões e conseguem voltar mais fortes, Ariel continua sem conseguir se manter saudável por tempo suficiente para contribuir de maneira consistente. A expectativa que muitos tinham ao vê-lo atuar, de que ele poderia preencher a posição de centroavante titular e permitir que Quirino jogasse mais solto como segundo atacante, não se concretizou. O clube, os torcedores e o técnico precisam lidar com a realidade de que Ariel não é confiável para compor o time titular neste momento. Essa situação é particularmente frustrante porque, em termos de habilidade e potencial, Ariel poderia ser uma peça importante para o ataque do Santa Cruz. Sua capacidade técnica permitiria que a equipe tivesse uma dinâmica diferente, explorando mais jogadas ofensivas e criando chances de gol mais consistentes. No entanto, a saúde instável e o tempo prolongado no departamento médico transformam essa possibilidade em um problema crônico, obrigando o time a buscar alternativas e reorganizar o ataque sem depender de um jogador que não consegue garantir presença regular nos jogos. Essa é uma preocupação constante para quem acompanha o Santa Cruz de perto. Voltando a William Alves, é importante destacar que, mesmo com a lesão,
sua experiência e dedicação são fundamentais para sua recuperação. O médico responsável comentou sobre o comprometimento do zagueiro e a confiança de que ele voltará ainda mais preparado para o restante da temporada. A zaga do Santa Cruz sente sua falta, mas a perspectiva de retorno em 2 meses, apesar de fora do pernambucano, dá esperança de que ele estará pronto para a Série C. A equipe precisará administrar este período com atenção, equilibrando experiência e juventude para manter a estabilidade defensiva enquanto aguarda a volta de seu principal zagueiro. Enquanto isso, o caso de Ariel permanece incerto, o que gera frustração, ansiedade e até certo desgaste para a torcida e o elenco. A diferença entre os dois casos é evidente: um jogador lesionado, mas com prazo definido e perspectiva de retorno, e outro jogador em situação crônica, sem qualquer previsão de volta. Essa disparidade evidencia a importância de cada jogador dentro do clube, mostrando como a ausência de atleta-chave pode impactar diretamente na performance do time, nas decisões táticas do técnico e, claro, na confiança da torcida em cada partida. O Santa Cruz precisa encontrar formas de minimizar esses impactos e seguir competitivo mesmo diante de adversidades no elenco. O boletim médico atualizado, publicado pelo clube no dia 19 de janeiro, reforça essas informações. William Alves sofreu uma entorse no joelho esquerdo, com edema ósseo, e tem previsão de retorno em cerca de 8 semanas, sem necessidade de cirurgia. Já Ariel segue em tratamento fisioterápico, com boa evolução, mas sem prazo definido para retorno. Essa diferença não poderia ser mais clara: um jogador tem data estimada para voltar, outro permanece uma incógnita. Para o Santa Cruz, isso significa reorganizar o time e tomar decisões estratégicas que vão impactar diretamente os próximos jogos do Campeonato Pernambucano e a preparação para a Série C. O impacto emocional para a torcida também é significativo. William Alves é um nome de confiança, um pilar da defesa, e a notícia de sua lesão gera preocupação, mas também esperança, já que se sabe exatamente quando ele deve retornar. Ariel, por outro lado, representa a frustração e a incerteza. Torcedores e membros da comissão técnica precisam lidar com essa situação, ajustar expectativas e buscar soluções dentro do elenco disponível. Essa dinâmica de ausências prolongadas e indefinições médicas é um desafio constante no futebol, e o Santa Cruz não é exceção. O clube precisa administrar os dois casos de forma distinta, priorizando recuperação e planejamento estratégico. William Alves e Ariel representam dois mundos distintos dentro do mesmo departamento médico: um jogador com lesão séria, mas tratável e com prazo definido, e outro jogador que se tornou crônico em suas ausências, criando um desafio contínuo para o clube. A diferença entre os dois casos mostra claramente a importância de planejamento, gestão do elenco e atenção à saúde física dos atletas. O Santa Cruz precisa lidar com essas situações para manter competitividade, mesmo quando alguns dos principais nomes do time estão indisponíveis por lesão. A torcida, por sua vez, acompanha cada detalhe, esperando por boas notícias e pelo retorno de jogadores que podem fazer a diferença dentro de campo. Com a situação de William Alves e Ariel definida, o Santa Cruz agora precisa lidar com as consequências dentro do elenco e na organização tática do time. A ausência de William Alves afeta diretamente a defesa, não apenas pela falta de experiência, mas pelo impacto psicológico que sua ausência provoca. Ele é um jogador que transmite segurança aos companheiros, um líder natural dentro do campo, alguém que organiza a linha defensiva e ajuda a reduzir os erros. Sem ele, o técnico terá que buscar alternativas, adaptando jogadores que não estão habituados a ter tanto protagonismo ou que não têm a mesma experiência. Jansson, por exemplo, que vem se recuperando de lesão, precisa retomar ritmo e confiança para assumir a posição de zagueiro titular, enquanto Matheus Vinícius terá de mostrar consistência e capacidade de liderar o setor defensivo em momentos decisivos. O Campeonato Pernambucano, que se aproxima da fase final, coloca uma pressão adicional sobre o Santa Cruz. Com William Alves fora, a equipe precisa se organizar para garantir que não haja buracos na defesa, principalmente considerando que as partidas se tornam cada vez mais tensas e os adversários exploram qualquer fraqueza. A alternância entre Jansson e Matheus Vinícius será fundamental, mas ainda assim, a ausência de um zagueiro com a experiência de William Alves deixa o time vulnerável. Cada lance, cada disputa aérea e cada saída de bola passam a ter um peso maior, e a margem de erro diminui.
A torcida sente essa ausência, pois entende que William Alves é capaz de mudar a dinâmica do setor defensivo, evitando gols e dando segurança ao restante da equipe. Enquanto isso, Ariel continua sendo uma incógnita. A situação do atacante traz ainda mais desafios para o setor ofensivo. O técnico do Santa Cruz não pode contar com um jogador que seria titular, aquele que poderia ocupar o centro do ataque com confiança, dando liberdade para que Quirino jogue mais solto e explore espaços. Ariel já vinha com problemas crônicos, e o fato de não haver um prazo definido para seu retorno transforma seu caso em uma preocupação permanente. Isso obriga o time a buscar alternativas no ataque, seja adaptando outros jogadores para a função de centroavante ou mudando o esquema tático para compensar a ausência de um jogador que, em teoria, poderia ser decisivo. A diferença entre a previsibilidade da lesão de William Alves e a indefinição de Ariel é clara. No caso de William, há um planejamento possível, 8 semanas para voltar, acompanhamento médico e fisioterapia adequada, com previsão de retorno total às atividades físicas. No caso de Ariel, a indefinição não permite planejamento, e o técnico precisa improvisar continuamente. Essa realidade afeta diretamente o moral do time, que precisa lidar com ausências inesperadas e com a necessidade de readequar a equipe a cada jogo. A torcida, por sua vez, sofre com a frustração, pois depositou expectativas em Ariel e precisa agora aceitar que o atacante não pode ser considerado uma opção confiável no elenco. A preparação para a Série C se torna ainda mais estratégica diante dessas ausências. William Alves, quando voltar, será um reforço importante, mas Ariel, se permanecer fora por tempo indeterminado, não contribuirá para o planejamento da equipe. O Santa Cruz precisa trabalhar com os jogadores disponíveis, desenvolvendo alternativas e criando soluções dentro do elenco para que não haja queda de desempenho. Cada treino, cada partida-treino e cada atividade física ganha um peso maior, pois o time precisa garantir que esteja competitivo mesmo sem os nomes considerados mais fortes ou mais experientes. A capacidade de adaptação do técnico e do elenco será testada nos próximos meses. Do ponto de vista da torcida, essas situações provocam diferentes sentimentos. A ausência de William Alves é encarada com preocupação, mas também com esperança, pois se sabe que ele tem prazo de retorno e que sua recuperação deve ser bem-sucedida. Já Ariel representa decepção e frustração, uma incerteza constante que impede qualquer planejamento ou expectativa. Torcedores mais atentos percebem que a diferença entre os dois casos vai além da questão física, trata-se também de confiança, de previsibilidade e de impacto emocional no elenco. A cada jogo sem Ariel, o Santa Cruz sente a falta de um atacante que poderia ser peça-chave, e essa lacuna precisa ser preenchida de alguma forma para que a equipe não perca a competitividade. O departamento médico do Santa Cruz tem um papel central nesse cenário. William Alves recebe acompanhamento detalhado, com avaliação periódica, fisioterapia e monitoramento de recuperação, tudo para garantir que ele retorne ao campo no tempo previsto e sem riscos adicionais. Ariel, por outro lado, está em um processo mais contínuo de fisioterapia, sem prazo definido, o que dificulta qualquer projeção. Essa diferença no tratamento reflete diretamente na dinâmica do elenco e na maneira como o técnico organiza o time para cada partida. A equipe precisa, assim, se adaptar a realidades diferentes dentro do próprio grupo de jogadores, equilibrando a defesa com a busca por alternativas ofensivas, mesmo diante da ausência de um atacante que seria importante. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mercado da bola segue pegando fogo e um rumor que vem circulando nos bastidores do futebol pernambucano promete agitar ainda mais a rivalidade entre Náutico e Santa Cruz. Fontes próximas aos clubes sugerem que o atacante Felipe Saraiva, recém-contratado pelo Náutico, poderia ter sido alvo de uma investida surpresa do Santa Cruz antes mesmo de a negociação com o Timbu ser concluída. Segundo boatos, a diretoria coral teria se aproximado do atleta com uma proposta que incluía cláusulas consideradas polêmicas, algo que teria causado revolta em setores do Náutico, levando a uma corrida contra o tempo para garantir a assinatura do jogador. O nome de Felipe Saraiva vinha sendo comentado há semanas no Arruda e nos corredores do Estádio dos Aflitos, mas o que chama atenção é a condição que teria sido apresentada pelo Santa Cruz.
uma espécie de contrato que permitiria ao clube coral obter benefícios extraordinários em caso de venda futura ou metas de desempenho, algo que muitos no futebol local consideraram fora do comum para os padrões da Série B. Essa movimentação teria mexido não só com os departamentos de futebol, mas também com a torcida, que se divide entre entusiasmo pelo interesse e preocupação com os desdobramentos dessa negociação. O atacante, de 27 anos, vinha se destacando no futebol sul-coreano e só pôde oficializar seu vínculo com o Náutico após o encerramento de seu contrato na Ásia. Mas os rumores indicam que, mesmo antes do acerto, representantes do Santa Cruz teriam se reunido com o jogador, tentando convencê-lo a assinar com o clube coral. A situação teria gerado desconforto nos bastidores do Timbu, que acelerou a finalização do contrato para evitar uma perda estratégica que poderia gerar uma turbulência interna e colocar em risco outros reforços planejados para a temporada. Especialistas em mercado de transferências comentam que episódios assim não são incomuns, mas a intensidade com que a negociação de Saraiva se desenrolou em Pernambuco surpreendeu. Alguns dirigentes chegaram a avaliar a movimentação como um choque direto entre dois rivais históricos, com repercussão que vai além do campo, atingindo aspectos administrativos e até a relação com a torcida. Há quem diga que o episódio poderá influenciar futuras negociações entre os clubes, tornando cada acerto mais estratégico e cercado de cautela. Enquanto isso, o jogador aparece como peça cobiçada e cercada de mistério. Sua escolha pelo Náutico, apesar das investidas do Santa Cruz, alimenta especulações sobre os critérios que pesaram na decisão. Seria a garantia de titularidade, o projeto esportivo do Timbu ou fatores externos, como o valor financeiro e a segurança contratual? A verdade oficial ainda não foi totalmente detalhada, mas a torcida coral segue atenta, questionando se houve uma perda histórica ou se, na prática, a situação não passa de mais um capítulo da intensa rivalidade entre os dois clubes. O que é certo, por enquanto, é que o caso Felipe Saraiva promete continuar dando o que falar, e os próximos movimentos de Náutico e Santa Cruz serão observados com lupa pelos amantes do futebol pernambucano. Afinal, quando dois rivais desse porte entram em rota de colisão por um jogador, qualquer detalhe pode virar notícia e inflamar ainda mais a disputa. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!